Prezados irmãos, prezadas irmãs, o Evangelho de hoje nos fala sobre um pedido e uma promessa de Jesus. Mas esse pedido e esta promessa não são como outras promessas e outros pedidos. O Evangelho de hoje aconteceu em um momento crucial da vida de Jesus. O Evangelho de hoje narra o último testamento de Jesus. As últimas palavras de Jesus quando os discípulos estavam reunidos com ele na última ceia. Jesus sabia que ia morrer. A sentença já estava praticamente feita. Os perseguidores já estavam próximos. Nós sabemos que Jesus foi morto numa sexta-feira. Então, na quinta-feira, à noite, Jesus reuniu os apóstolos, instituiu a Eucaristia, que é o maior presente que ele poderia nos dar. Instituiu o sacramento do sacerdócio. Então Jesus, abrindo seu coração, fez um pedido e uma promessa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir as últimas palavras de alguém que vocês amam. Estas palavras têm um sentido muito especial. O meu avô, o pai do meu pai, sempre foi um homem muito rigoroso, sempre foi um homem muito duro e muito sério. Ele dizia que na casa dele só podia assistir na televisão telejornal. A minha avó gostava de novela brasileira, e ele dizia, na minha casa não entra novela. E eu sempre gostei muito de assistir futebol. No Brasil, se tem alguém que não gosta de futebol, eles dizem que está doente da cabeça ou do pé. Mas na casa do meu avô não podia assistir futebol. Na casa do meu avô era telejornal. E o meu avô, uma pessoa muito simples, ele não usava o controle remoto da televisão. Era tudo na tomada. Ele puxava o cabo da tomada, desligava a televisão. Para ligar, ele colocava na tomada. A televisão lá na casa dele durava uns 2 meses e meio, depois já tinha que trocar. E aos poucos o meu avô começou a abrir o coração a Deus. Começou a se tornar uma pessoa mais dócil. Me recordo que eu nem esticava o braço para cumprimentar o meu avô, era de longe, avô, sua bênção. Deus abençoe meu neto. Quando ele foi envelhecendo, eu até brincava com ele, fazia um cafuné assim na cabeça, ele gostava e sorria e conversava. Quando eu percebi que realmente ele tinha mudado, foi quando ele me convidou para assistir um jogo de futebol na casa dele. E eu falei assim, alguma coisa mudou. E de repente o meu avô, ele teve um sonho e um desejo no coração dele que era me ver como padre. E eu fui para o seminário, fiz o primeiro ano de seminário que nós chamamos propedêutico. Depois eu comecei a fazer filosofia no sul do Brasil, distante de onde os meus pais moravam, de onde o meu avô morava. E eu me recordo que em uma das minhas férias, de repente alguém chegou em casa e disse, seminarista, seu avô está muito mal, corra e ajude. E a casa do meu avô era 3 casas na lateral da minha casa, 3 casas para o lado. Eu me recordo que eu fui e vi o meu avô com o rosto todo torto, deformado. Naquele dia eu peguei o carro, coloquei o meu avô dentro do carro, dirigi até o hospital, deixei o meu avô no tratamento intensivo. Até hoje eu não sei como que eu tive força para tudo isso. E de repente, 1, 2, 5 horas e nenhuma notícia, e o médico disse assim, a situação é muito grave, tem alguém da família? E aí os filhos já tinham chegado, e eu como seminarista, sempre muito respeitado pela família, entrei, e eu me recordo que eu comecei a falar com o meu avô. E de repente os enfermeiros, os médicos, não converse com ele, não está entendendo nada. Ele não sabe o que está acontecendo. E naturalmente, primeiro, segundo ano do seminário, é claro que eu tinha dúvidas, eu não sabia se eu seria padre ou não sabia como seria. E eu me recordo como se fosse hoje, o meu avô só sabia falar uma palavra. O meu avô dizia, padre, 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 você
é padre. E o médico dizia: viu como que ele não sabe nada? Viu como que ele não entende nada? Viu como que ele está fora de si? Deve estar chamando um padre da igreja. E eu disse: não, ele não está chamando um padre da igreja. Ele está chamando o neto dele, que sou eu, que fui para o seminário há 2 anos atrás, e que daqui a 10 anos será padre. Ele está falando comigo, ele está consciente. Todas as vezes no seminário que eu tinha alguma dúvida vocacional, que eu tinha algum medo, alguma insegurança, aquela voz voltava: padre, 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 padre. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência desta, mas os apóstolos de Jesus tiveram. Qual que foi a experiência que os apóstolos tiveram? Antes de Jesus morrer, no último dia, na última noite, ele fez um pedido. E eu penso que os apóstolos ficavam revivendo, escutando novamente este pedido. E Jesus dizia, Jesus naturalmente com medo, inseguro, Jesus com conflitos, ansioso, isso tudo faz parte da nossa vida. Jesus dizia, e estas palavras precisam ser entendidas com um carinho e uma atenção muito especial por nós. Jesus dizia: ame uns aos outros. Se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Esse era o pedido de Jesus: ame uns aos outros. Naturalmente, muitos de vocês têm mais experiência do que o padre. Porém, com quase 10 anos de padre, se alguém me perguntar: padre, qual o segredo da felicidade? Eu diria: o segredo da felicidade é aceitar aquilo que não pode ser mudado e amar aquilo que nós nos comprometemos a fazer. O segredo da felicidade está no amor. Quanto nós mais amamos, mais felizes nós somos. Quanto nós mais amamos, mais paz nós temos no nosso coração. E aqui entra algo que eu gostaria que você guardasse no seu coração e recordasse a você mesmo. Sabe por que amar é um mandamento? Ah, padre, porque amar é importante, porque Deus é amor. Não, amar é um mandamento por uma razão muito maior do que isso. Amar é um mandamento porque Deus amou até o extremo. Amar, para nós que somos católicos, não é só um mandamento, amar é uma resposta. Nós somos tão amados, tão cuidados por Deus. Tem pessoas agora do mundo todo assistindo esta Santa Missa, mas vocês que são de Macau, nós que somos de Macau, as igrejas estão fechadas. As pessoas não recebem Eucaristia. O Brasil é um país com mais ou menos 25, 26 estados. Chegou um governador de um estado do Brasil que ele disse assim: para cultos religiosos, todo tipo de alimento que for consumido em culto religioso, estava falando da Eucaristia. Todo alimento que for consumido em culto religioso deve seguir o seguinte procedimento: coloque-se em um saco plástico e aí entregue para as pessoas, como se fosse McDonald's. Imagina um governador de um estado do sul do Brasil falando isso. Pega a sacolinha lá do Royal, sacolinha lá do supermercado, coloca a Eucaristia dentro, as pessoas vêm para a igreja, e aí o padre vai entregando a sacolinha para cada um com a Eucaristia dentro. É uma piada. Outro governador disse assim: a missa, agora lá no Nordeste do Brasil, a missa não está entre as prioridades, o culto religioso não está entre as realidades necessárias para o povo. Está proibido missa online, está proibido culto religioso online. Imagina, um estado grande no Brasil, as pessoas não podem nem participar da missa online. Qual a razão? Porque o padre precisa sair de casa para ir à igreja celebrar, e ele dizia que não podia ter a celebração. Graças a Deus, realidades superadas. Mas aqueles que estão na igreja, aqueles que podem receber a Eucaristia, como que Deus é bom. Como que Deus é bom.
Vocês podem olhar para a vida de cada um e podem perceber que neste momento de pandemia, neste momento de isolamento, neste momento de tanta dificuldade, Deus nos fez pessoas diferentes. Deus faz este pedido: ame. Por que Ele nos pede para amarmos? Porque Ele amou e amou até o extremo. Qual foi a promessa? Nós temos um pedido: amar. Qual foi a promessa? A promessa foi o envio do Espírito Santo. E aqui Jesus usou uma palavra jurídica, uma palavra relacionada à lei para definir o Espírito Santo. Na Bíblia, no Novo Testamento, existem 5 promessas do Espírito Santo. No Evangelho de hoje nós encontramos a primeira promessa. Jesus diz: eu enviarei o advogado a cada um de vocês. O Espírito Santo é como se fosse o nosso advogado. Como que nós podemos entender o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Nós viemos e voltaremos para o Pai. E para nós voltarmos para o Pai, nós temos um modelo. Nós precisamos ser como o Filho. E para nós sermos como o Filho, nós temos um defensor, um auxiliador, um amigo, um consolador, que é o Espírito Santo. O Pai é a origem e o fim. O Filho é um modelo. E o Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar a sermos como esse modelo que Deus pede para seguirmos. O Padre encerra a reflexão dizendo sobre algo histórico que acontecerá amanhã. Amanhã será dia 18 de maio. No dia 18 de maio de 1920, exatamente 100 anos atrás, nascia uma das pessoas mais fantásticas, mais marcantes de toda a história da humanidade. Na Polônia, nascia Karol Wojtyła. Há exatamente 100 anos atrás, na Polônia, nascia o Papa João Paulo II. Mas por que o Papa João Paulo II foi uma pessoa tão fantástica? A maioria de nós vimos o Papa na TV, alguns pessoalmente, muitos de nós, quem tem a idade do padre, quem tem mais idade do que o padre, nós crescemos, nós somos da geração de São João Paulo II. Por que São João Paulo II foi tão especial? Primeira característica de São João Paulo II que o fez especial: a sua humanidade. João Paulo II perdeu o pai, perdeu a mãe muito cedo. João Paulo II era um trabalhador em uma indústria, trabalhava 8 horas por dia. E interessante que nos intervalos que ele tinha daquele trabalho, ele tinha um livro no bolso. Ele tinha um livro chamado Verdadeiro Tratado, a Devoção da Virgem Santíssima, de São Luís Grignon Maria de Montfort. Talvez um dos livros mais belos que já foi escrito sobre Nossa Senhora. E quando ele tinha um instantezinho livre, ele pegava o livro, folheava, lia, refletia. Papa João Paulo II, nos últimos dias de vida, talvez vocês recordam, quando ele aparecia naquela sacada do Vaticano, muitas vezes ele babava, muitas vezes ele estava caindo, vivia com dor. Papa João Paulo II, em toda a sua vida, visitou 129 países. Papa João Paulo II, em toda a sua vida, fez mais de 150 viagens fora da Itália. Um homem humano, normal, como eu e você. O exemplo do Papa João Paulo II nos mostra a sua humanidade. Segundo exemplo do Papa João Paulo II, o Papa João Paulo II foi uma pessoa de profundo perdão. No dia 13 de maio de 1981, na Praça de São Pedro, ele foi baleado. Poderia pedir justiça, poderia fazer muitas coisas, e aquele homem, Aliágica, preso, Papa João Paulo II foi visitar e disse a ele: eu te perdoo.
Perdoar não é um sentimento humano. Por que perdoar não é um sentimento humano? Porque ninguém tem vontade de perdoar. Perdoar não é gostoso. Quem gosta de perdoar, quem gosta de ser enganado, quem gosta de ser ofendido? Perdoar é uma graça de Deus que nós pedimos, precisamos pedir a Ele. Papa João Paulo II também é o homem do perdão, porque talvez tenha sido o primeiro homem na história que tenha pedido perdão à humanidade pelos pecados cometidos pelos filhos da igreja. Em momentos que a igreja, as pessoas da igreja exageraram em algumas coisas. Que estas duas palavras, estas duas realidades, amanhã o padre vai falar mais sobre o Papa João Paulo II. Que estas duas realidades, a humanidade e o perdão, que são ensinados por João Paulo II, nos ajude a sermos pessoas melhores. Façamos agora a nossa oração. E da mesma forma que um dia eu ouvi aquelas palavras do meu avô: Padre, Padre, Padre. E aquele jovem seminarista de 20 anos de idade, com 1 ano e pouco de seminário, nunca mais esqueceu aquela palavra do avô. Os apóstolos um dia, no momento definitivo, na última noite, também ouviram estas palavras de Jesus. Guarde esta primeira palavra agora no seu coração. Ame, ame. O segredo da felicidade está em aceitar o que não pode ser mudado, em amar aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Peça agora a graça de amar a sua família, de amar o seu trabalho. Peça agora a graça de amar a igreja e as pessoas que fazem parte da sua vida. Promessa, Jesus disse aos seus apóstolos que eles não ficariam sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo. Que Deus coloque no nosso coração uma profunda alegria e segurança de saber que o Espírito Santo age em cada um de nós, nos move e nos defende contra as tentações e as provações desta vida. Que o pedido e a promessa feitas por Jesus aos seus apóstolos sejam guardados no nosso coração e nos ajude a sermos pessoas melhores.